Exaltado seja a soberania, a grandeza do Santo Espírito, na sua glória, no seu poder e majestade. A Ele a nossa mais profunda gratidão, porque Ele tem cuidado de nós. Que os senhores possam serem visitados e abençoados com as mensagens deste simples canal. Deixe preparado aí, se os senhores crê, seu copo com água. Em alguns estudos estaremos fazendo a unção com santo azeite. Se os senhores já não consagraram, prepare aí o seu, para que no final possamos tomar da água e fazermos a consagração com este azeite. Eu falarei um pouco nesse pequeno estudo sobre a visão dos mártires que o apóstolo João teve no livro do Apocalipse. Eu creio que todas as visões que o apóstolo João teve no livro do Apocalipse terão seu cumprimento. As que não se cumpriram, ainda se cumprirão. Este é o profeta, que nenhuma das suas palavras o Santo Espírito irá deixar cair no chão. Nenhuma das suas visões não terão o seu cumprimento. Este foi um verdadeiro profeta, muito diferente dos profetas na atualidade. E no livro do Apocalipse, no capítulo 7, exaltado seja a santidade do Espírito, na sua glória, Senhor, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Apocalipse 7, de 9 a 17, especialmente nos versículos de 13 a 14, a visão que ele teve dos mártires na glória. Ele viu uma grande multidão e um dos anciãos perguntou para ele: quem eram aqueles? Quem são estes? E ele disse: Senhor, tu sabes. E o ancião disse para ele: estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Isso é uma grandeza tamanha. Deveríamos basear a nossa salvação na salvação destes mártires. Foram homens, mulheres, que morreram defendendo a sua fé, defendendo as grandezas do Santo Evangelho. Honraram o sangue de Cristo derramado por eles. E se nós estudarmos a vida, a morte destes mártires, nós iremos ver que não foi nada fácil para estes. Foram homens, mulheres que entregaram a sua vida sem nenhum temor, sem defender nenhum título, nenhum rótulo de igreja. E nos conta que muitas vezes
quando os carrascos vinham ceifar a vida destes, eles não tinham nenhum temor, nenhum medo. Quando eram devorados pelos leões, se eles estavam orando, eles continuavam orando, até perderem a sua última gota de sangue. Não tinha nenhum medo. E a nossa salvação deveríamos basear na salvação destes mártires na glória. Estavam ali homens, mulheres de todas as nações que morreram defendendo a verdade. E hoje, dentro das igrejas, estão pregando uma doce salvação. São os encantadores, os pastores que gostam de encantar as pessoas pelas palavras bonitas, pelos lindos sermões, pelas músicas bonitas. E aí os senhores podem ver a salvação, a visão que o apóstolo João teve dos mártires na glória. Hoje, dentro dos ministérios, estão falando que se você não dar o dízimo, você não vai entrar no reino do céu, que o cristão não pode ficar sem ir na igreja. Estão passando para os senhores uma doce salvação, os encantamentos, a ponto dos senhores morrerem defendendo a placa, um rótulo de uma igreja. E este canal, muito dos pastores, dos senhores, deveriam assistir este canal para ouvir certas verdades. Porque o evangelho que está sendo pregado, aquilo que está sendo pregado dentro das igrejas, tem nada a ver com a verdade. Deveríamos, reprisarei tantas vezes, basear a nossa salvação na salvação dos mártires, nesta visão que o apóstolo João teve dos mártires na glória. A salvação dentre estes 2000 anos, ela é uma só, é uma forma só para todos. Nada de defender rótulo, placa de igreja. Os cristãos serão salvos pela verdade. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Até parece que a verdade está dentro das igrejas. Até parece que o Senhor não é a verdade, não é o caminho. Porque as pessoas estão mais defendendo um rótulo, uma placa, do que mesmo as grandezas do Santo Evangelho. E aí vejam, senhores, qual era a igreja que os mártires morreram defendendo? Qual eram os rótulos que estes morreram defendendo? Os apóstolos, que entregaram também a sua vida pela pregação, pela verdade. Qual era a fé que eles professavam? Qual era o rótulo de igreja que eles defendiam?
Então estão pregando para os senhores uma falsa salvação. Muitos dos senhores estão sendo encantados com aquilo que os pastores estão pregando. Estes membros que estão sendo encantados pelas mensagens doces, músicas agradáveis, sermões agradáveis, estes jamais nascerão de novo. E muitos destes, se falarem para eles renunciarem os desejos da carne, colocarem a sua vida na presença do Santo Espírito, eles não querem. E aí vejam, senhores, muitos destes que estão dentro das igrejas jamais irão nascer de novo. Estão caminhando a cada dia com as pernas dos pastores. Estão na aba dos pastores. Não dão conta de caminharem com as suas próprias pernas. E aí vejam, senhores, a experiência dos mártires na glória. No livro do Apocalipse 18, versículo 4, aqueles que falam que o cristão não pode ficar sem ir na igreja, que o cristão deve estar sempre na igreja, não abandoneis as vossas congregações, porque isto tem sido costume de alguns, de muitos. Isto foi no primeiro século. Aqueles que falam que os cristãos não podem abandonar a igreja, não podem ficar sem ir na igreja, tem que estar sempre dentro de uma igreja. Estes não conhecem as verdades do livro do Apocalipse, em que o justo irá viver unicamente através da sua fé. A visão dos mártires, estes homens, mulheres, morreram sem depender nem um rótulo, nem um título. E aí vejam, senhores, as maiores provas enfrentadas pelos cristãos, elas são fora da igreja, não são dentro da igreja. E aí vejam, senhores, aqueles que estão enfrentando dificuldades, estas são fora da igreja. Então nós não podemos ser cristãos de igreja, defensores de um rótulo ou de um título, mas temos que ser cristãos. A nossa fé deve estar fundamentada no Santo Evangelho, no Evangelho da verdade, no Evangelho da salvação. Os líderes, os pastores, brigam pelos recursos dos membros, pelo dinheiro dos membros. Há mais de 40 anos militando com a igreja, conheço muito bem. Os pastores defendem os recursos da igreja de unha e dente. Eles não querem perder os recursos dos membros. Mas na hora da dificuldade, na hora das provas, eles correm e deixam o membro sozinho. Aí vejam, senhores, eis o porquê muitos estão abandonando estas igrejas. Porque diante da igreja, os pastores pregam uma maravilha, tudo lindo, pregam o amor, a volta de Cristo.
mas na prática é totalmente diferente. Eles brigam pelos recursos dos membros, mas na hora da prova eles correm. Deixa os membros guerrearem sozinhos. Então eu fui um daqueles que, ao verem estes exemplos, eu pensei comigo, se é cada um por si e Deus por nós todos, se cada um vai dar conta de si mesmo ao Senhor, então eu vou viver a minha fé. Vou ajoelhar no meu quarto, vou buscar, vou orar, vou jejuar, aquilo que o Senhor colocar no meu coração, farei. Muito diferente de estar dentro da igreja, a cada dia ouvindo algo que aqueles que estão falando não fazem. Pregar a mensagem diante de uma igreja é muito fácil. Agora, viver as grandezas do Evangelho são poucos. Então vejam, senhores, deveríamos basear a nossa salvação na experiência dos mártires na glória. Não morreram defendendo um título, uma igreja, mas defendendo a fé, o cristianismo, sangue do Cordeiro derramado para salvar a cada um de nós. Olha, pegue aí agora o seu azeite. Estou fazendo a unção. Em alguns estudos, se você já consagrou o seu azeite, só apresenta ele, vamos fazer a unção. Meu Pai, nós te apresentamos este azeite para que a presença do Espírito possa estar nele, que aqueles que ungirem com este azeite, se tiver uma enfermidade, serão curados. Se tiver algo na vida deles, possam sair para a glória do Cordeiro. Abra aí o seu azeite, unja a parte de trás da sua cabeça, unja também a sua fronte, para que o Senhor, com a sua grandeza, com a sua proteção, possa nos cercar por trás e por diante. Este azeite é para os senhores ungirem todos os dias, de manhã e antes de dormir. Agora pegue aí o seu copo com água, vamos consagrar para tomarmos. Meu Pai, consagra esta água. Quem dela participar, recebam bênçãos em abundância para a glória do Cordeiro. Vamos tomar da água. Você que quer fazer uma aliança com o Senhor, feche os seus olhos e põe as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça este homem, esta mulher, esta família, meu Pai, que quer fazer uma aliança com o Senhor. Fortaleça-os na fé, na esperança, meu Pai, que nós possamos a cada dia prepararmos para estarmos um dia contigo nas mansões celestiais. Exaltado e glorificado seja a santidade do Santo Espírito, na sua glória, no seu poder e majestade, para sempre, sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, a você, seu viver diário, prospere a sua vida, dê-lhe a sua paz para a glória do seu nome. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.